Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Deu certo, Eve? Transmitindo ou gravando? Gênesis 40. Eita, já chegamos na reta final, né? Todos abriram? Todos acharam? Vamos ler, inicialmente, os 3 versículos. E aí, à medida que a gente for lendo, a gente vai explicando, né? E vai fazendo as aplicações. Leiamos. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro cometeram uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. E por causa disso, o faraó indignou-se contra seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe. Mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. Vamos orar, meus irmãos. Amado e bendito Deus, louvado Senhor seja o teu santo, bendito e poderoso nome. A ti, Senhor, nós queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Adoramos o teu nome, Senhor, através de cânticos espirituais, de hinos de louvor. E nesse momento nós pedimos humildemente ao Senhor que o teu Santo Espírito se faça presente neste lugar e nos ilumine, Senhor, dando-nos entendimento para a compreensão da tua palavra. E ao mesmo tempo que ele venha preparar o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor e guardarmos ela em nosso coração, como a própria palavra do Senhor nos ensina. Ó Pai, em nome de Jesus, nos fala, ó Deus, através da tua palavra, nos fala ao coração, e que eu seja, Senhor, apenas um instrumento do Senhor em tuas mãos para cumprir a tua vontade e o teu propósito. Mais uma vez eu te peço, fala ao nosso coração. É isso que eu rogo e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como sempre, irmãos, o que a gente aprendeu e viu na semana passada. Então vamos lá. Capítulo 38 e 39 de Gênesis. O que a gente aprendeu aí? Judá, né, ele deixa ali os seus irmãos, né, e vai morar num outro lugar, não é isso? Com outras pessoas. O que mais? Lá ele se casa com uma mulher que não é do povo, né? Isso. Ele mesmo decide sair do meio do povo dele, né, dos seus irmãos, da casa do pai dele. O que mais? Foi. Exatamente. Aonde ele achava que ela era uma prostituta cultual, né? E aí ela acaba engravidando dele. O que mais? Teve 2 filhos, né? Um mais ruim do que o outro. Isso, que é justamente a Tamar que vai engravidar dele depois. Isso. O se não me falha a memória. Hã? Sim, mas é porque os 2 que foram mortos eram cada um mais ruim do que o outro, né? O outro não morreu, a gente não sabe nem se ele era ruim, né? Pelo menos Deus não o matou. Mas os 2 que Deus matou era cada um pior do que o outro, né? Era o outro eu me esqueci o nome dele. Onan. O que mais? Isso tudo aí que a gente falou foi no capítulo 38, né?
Mas vimos o 38 e o 39. Sim. Depois que os dois filhos morreram, pela lei, deixar a sucessão pro irmão que havia morrido. É. É. E mesmo depois que ele cresceu, né, Judá não cumpriu com a sua palavra com relação a Tamar. O menino virou adulto e ela não foi dada a ele por mulher. Lembrando que ele não fez isso porque ele estava com medo do terceiro morrer também, né? E aí foi pensando nisso, na sua sucessão, que ele vai ter a relação sexual com Tamar, que ele achava que era uma prostituta cultual. Isso. 39 que fala de José e a mulher de Potifar. Sim, exatamente. Ele entrou na casa, não tinha nenhum dos homens para fazer o serviço dele, e aí ela aproveitou que eles estavam sozinhos, tentou ele, ele correu, só que ela ficou com a capa dele na mão, e aí ela disse que ele tinha tentado, né, violentar ela, e aí o Potifar pega ele e joga no cárcere, exatamente. Sim, com certeza. Deus estava no controle e aí ao invés de Potifar mandar matá-lo, só prendeu, né? Uma coisa que é interessante em tudo isso, né? A gente viu Deus matando os dois filhos de Judá e vimos aqui a mulher de Potifar tentando José. O que nos leva a perceber que a maldade, ela não tem gênero, né? Não importa se é um homem ou mulher. Pode ser mal, tanto faz. Ser um homem ou uma mulher, ambos podem ter o coração mau. Ambos podem ter a maldade no coração. Não é só porque é mulher, não é só porque é homem. É porque é um ser humano. E o ser humano, independente de ser homem ou mulher, ele tem a maldade dentro do seu coração. O que mais, para a gente finalizar aqui e começar o 40? Quando você é tentado, né? Especialmente nesse tipo de tentação, você, ó, né? Enfrenta, resiste. É isso aí. É como diz pica a mula, né? Bota a mula para andar. Porque não tem como resistir esse tipo de tentação. Então, muito bem. Chegamos no 40. E aí, o que vai acontecer aqui no 40, e a gente conhece bem a história, é que os servos do faraó, né, chamados de oficiais, e eles eram chamados de oficiais porque eram servos que serviam diretamente a faraó. Então o copeiro era alguém que ele dava seja água, seja vinho, ele dava as bebidas para o faraó, mas ele tinha uma função muito importante. Sabe qual era? Ele bebia primeiro. Ele bebia primeiro para ver se estava envenenado ou não. Profissão maravilhosa essa aí, né? Então eles eram aqueles que serviam o faraó de perto. Tanto o copeiro era quem dava as bebidas a faraó, como o padeiro era quem fazia o próprio pão de faraó. E aí as pessoas que faraó mandava prender, elas tinham uma prisão especial para onde elas eram mandadas. E é interessante a gente perceber que pessoas que não faziam absolutamente nenhuma parte, né, do convívio de José, do meio de José, eles vão atravessar ali a história, a vida de José, fazendo com que José fosse lá para junto
de Faraó, né? Se a gente prestar bem atenção, o que José tinha a ver com padeiro? Com copeiro? Nada, né? Mas é aí onde a gente percebe a ação de Deus. E é muito perceptível da gente perceber aqui a ação de Deus, primeiro porque é o seguinte: quando Potifar ele prende ou manda prender José, ele poderia mandar prender José aonde ele quisesse. Sim ou não? Ou você acha que essa aqui era a única prisão que tinha no Egito? Hã? O que você acha? Essa era a única prisão que tinha no Egito? Não. Mas para onde é que ele é mandado? Volte aí para o capítulo 39. E veja aí comigo o versículo... Calma. Versículo 20. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, olha só, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Ele podia ter enviado José para qualquer prisão, mas, como até o Erismar aqui falou, Deus está no controle. Então, ele é enviado para uma prisão onde ficavam os prisioneiros do próprio rei. Então, aqueles que o próprio rei mandava prender, esses iam para essa prisão. E foi para essa prisão que José foi enviado. Depois, a gente vê que o copeiro e o padeiro, eles fazem alguma coisa de ruim para Faraó. Ou pelo menos algo que Faraó, né, o rei, não se agrada. E aí o rei, Faraó, manda prendê-los justamente nessa prisão. Porque era a prisão onde os presos do rei ficavam ali presos, né? Ficavam ali encarcerados. O que eles fizeram para o rei? Hã? Sim, mas como? Não sei. Não sabemos, né? O que nós sabemos é o que está aí no versículo 1 e 2. Leia comigo. Capítulo 40, versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, o copeiro do Egito e o padeiro cometeram uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. Que ofensa foi essa? Não sabemos, porque a Bíblia não diz. E aí, versículo 2, por causa dessa ofensa, o faraó indignou-se contra os dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e o mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E aí, meus irmãos, aqui é algo muito interessante, né? Que nem a prisão de José, nem a prisão do copeiro, nem a prisão do padeiro, nenhuma dessas três prisões, elas acontecem por acaso. Nenhuma delas. Eu havia falado para vocês na semana passada que Deus colocou José aonde José deveria estar. Porque se José não tivesse sido preso, se a mulher de Potifar não dá lá em cima dele, né? E ele não tivesse sido preso, ele não estaria aqui. E se ele não estivesse aqui, ele não iria encontrar com o copeiro e nem com o padeiro. E, consequentemente, ele não iria interpretar o sonho de nenhum dos dois. Exatamente. Então, o que nós estamos vendo é a mão de Deus conduzindo a vida de quem? De José. Sim. Era a prisão do rei, era a prisão que o próprio rei mandava, né, os seus presos.
Do convívio, sim. Eram oficiais do rei. Serviam ao próprio rei pessoalmente, né? Mas quando a gente vê essas coisas acontecerem, tem uma passagem que vem na nossa mente. Qual é? Romanos 8, 28. E o que diz lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual era o propósito de Deus para José? Que ele fosse para o Egito para garantir a sobrevivência da sua família. Isso. Então, o fato dele estar na prisão cooperou para o bem. Que muitas vezes ele, no caso, né, assim como a gente, não enxerga isso. Porque se a gente parar para pensar, nós somos colocados, às vezes, em muitos lugares que a gente não queria estar. E aí o que acontece é que a gente tem uma coisa que pensando assim, olha, eu quero o meu bem. Então, se a gente pensar assim, por exemplo, que bem tinha para José aqui estar no cárcere? Nenhum. Porque por mais que ele foi colocado pelo carcereiro como alguém que estava comandando ali a prisão, mas ainda assim era uma prisão. Não era um lugar bom. Era um lugar onde presos, né, pessoas que haviam infligido a lei, eram mandadas. Não tinha liberdade. Não tinha. Só que a vida de José, ela agora já não pertence mais a ele. Aliás, ela nunca pertenceu, não é verdade, né? Mas agora está muito mais claro. Então, não é o bem-estar dele que vale agora, mas é o bem-estar daqueles a quem Deus vai abençoar por intermédio dele. Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente muitas vezes procura o nosso bem-estar, esquecendo que a nossa vida já não é nossa. E que Deus vai nos usar e nos colocar aonde Ele quer, de acordo com o seu propósito. Entende? Se, por exemplo, nós ficássemos doentes e fôssemos para um hospital e ficássemos internados lá, não queríamos. Seria ruim para nós. Mas e se Deus nos quisesse lá? Não nos quisesse doente, mas nos quisesse lá. Para falar dele. Para evangelizar lá. Para fazer com aqueles que ainda não o conhecem, venham a conhecê-lo. Pode falar, Chá. Sim. Apesar de que o Jonas é um caso é um caso à parte, né? Porque José, obviamente, ele também não queria ir. Só que José não recebeu uma ordem direta de Deus para ir. A única coisa que Deus fez diretamente para José foi mostrar para ele o quê? O sonho. Mas Deus não disse, olha, para que esse sonho se cumpra, tu tem que ir para o Egito. Deus nunca disse isso. Deus mostrou o resultado, exatamente. Ele não mostrou como isso ia acontecer. No caso de Jonas, Deus disse, vai para Nínive. E quem foi que viu o resultado? Antes de acontecer? Foi Jonas, foi o contrário. Porque ele disse, quando ele estava ainda no ventre da baleia, né? Do peixe. Um grande peixe. E ele disse, olha, o Senhor é misericordioso, se eu for para lá e pregar, eles vão se arrepender. E você já parou para pensar que Jonas não queria que ele se arrependesse?
Ele não queria que ele se arrependesse. Você sabe por quê? Não? Porque Nínive é a capital, ou era no caso, sabe de quem? Dos assírios, que é quem leva o reino do norte como cativos. Então eles estavam em guerra contra os assírios, que a capital é Nínive, e Deus disse, olha, vai lá na capital do reino que vocês estão lutando contra e prega para eles, e diz que se eles não se converterem, eu vou matar todo mundo. Tu ia? Tu ia? É claro que não, meu irmão. Deus está mandando eu ir para o meu inimigo, que está guerreando comigo, que se ele me vencer eu vou ser levado como escravo, e Deus está mandando dizer para eles que se eles não se converter, Deus vai matar todo mundo. E deixa eles morrer. É por isso que Jonas não quer ir. E eles, por quê? Porque ele sabia que se ele fosse, eles iriam se converter. É tanto que é exatamente isso que acontece, né? Uma cidade que durava 3 dias para percorrer, ele percorre num dia. Ele praticamente pregou como? E mesmo assim o povo se converteu. Mas enfim, volta. Tinha passado em meia hora na cidade. Voltando aqui para Gênesis, né? Então, a nossa vida, ela não é sobre nós. Não mais. Ela deixou de ser sobre a gente no momento que entregamos ela para Jesus. E agora, tudo que acontece conosco vai acontecer de acordo com os planos que Deus tem. Por isso, nesse sentido, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu lembrei agora aqui de uma pregação do Josimar, há muitos anos atrás, que ele diz assim, olha, para o crente sempre dá certo. Até quando ele morre, deu certo. Não é não? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, José está aonde ele deveria estar. E aqui a gente vai ver justamente os sonhos desses 2 camaradas. Mas, antes da gente ver o sonho, é preciso já falar uma coisa aqui que é muito importante. E para isso, eu preciso que você abra em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. E o que é importante eu falar aqui, antes da gente falar sobre isso? É que nós não podemos basear a nossa vida em sonhos. Ok? E eu digo isso, e talvez você já deva ter ouvido alguém falar nisso, né? Por exemplo, alguém chegar e dizer assim, olha, mas Deus me deu um sonho, ou eu sonhei com isso e vai acontecer isso porque Deus me fez sonhar isso. Você já ouviu alguém falando isso? Que Deus apareceu em sonho, ou que falou para ele em sonho, ou algo do tipo? Então, é muito perigoso nós basearmos a nossa vida em sonhos. Primeiramente, porque sonhos, eles são muito subjetivos. Né? Ou, por acaso, você já sonhou voando? Sim ou não? Mas é verdade? Tu sai voando? Por isso que eu disse que é subjetivo. Pode acontecer, pode não acontecer. E aí, como você não tem certeza, você não tem objetividade, é sempre subjetivo, é muito complicado você basear a sua vida em sonhos. Mas existem pessoas que fazem isso. Então, eu pedi para você abrir aí em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz o quê? Pode ler. Capítulo 1 de Hebreus, versículos 1 e 2. E antigamente, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Tá vendo?
Como seriam essas muitas maneiras? Uma delas foi em sonhos. Agora olha o versículo 2. Mas nos últimos dias, ele nos falou através do Filho. Que últimos dias são esses? Agora, os que nós estamos vivendo. Então, basear nossa vida em sonho é perigoso. A nossa vida precisa ser baseada naquilo que o Filho de Deus falou. E o Filho de Deus é Jesus. Então, cuidado com essa questão de sonho. Mas, como o Hebreu está dizendo, Deus falou de muitas maneiras. Uma delas foi em sonhos. E é isso que a gente está vendo e é isso que a gente vai ver agora. Nós já vimos ele fazer, mostrar em sonho para José. Agora ele vai mostrar para o copeiro e para o padeiro o sonho. Então vamos ler essa parte aqui. Vamos lá. Versículo 5. No 4 diz que eles ficaram sob os cuidados de José, Versículo 5. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do Egito, do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite. Cada um o seu sonho, cada sonho com sua interpretação. Então, cada um deles teve um sonho. E é interessante que esses sonhos deles, eles são parecidos e diferentes ao mesmo tempo. E a gente vai ver quais são essas similitudes e quais são as diferenças entre eles. Versículo 6. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou a esses oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere na casa de seu senhor: por que o vosso semblante está tão triste hoje? E eles responderam: tivemos um sonho, e não há ninguém que interprete. Mas José lhe disse: a interpretação não pertence a Deus? Peço-vos que o conteis a mim. Então aqui já é uma coisa muito importante. José está dizendo que a interpretação do sonho pertence a Deus. Ela não pertence a pessoas. Como já foi dito aqui, é possível que você sonhe com algo que depois aconteça. Mas é muito difícil, aliás, é muito perigoso você basear a sua vida em sonhos. Ou você sonhar e alguém dizer que esse teu sonho significa isso e aquilo, e você basear a sua vida nisso. Vai falar. Não, isso pode acontecer. Já aconteceu comigo algo parecido. Eu sonhei que eu via de longe, assim, talvez como daqui, aquele portão da escola lá, uma criança, talvez essa criança tivesse no máximo uns 2 anos, e ela estava com a roupa, só estava com a roupa de baixo e arriada até os tornozelos. E a roupa íntima dessa criança, e ela era uma menina, estava suja de sangue. Esse foi o meu sonho. Eu acordei com alguém me ligando, pedindo para levar uma criança para fazer exame de corpo de delito, que estava com suspeita de que tinha sido violentada. Então isso pode acontecer. Eu só estou dizendo que é muito perigoso a gente basear nossa vida nisso. Porque pode acontecer e pode não acontecer. Quem é que te garante que vai acontecer? Entende?
Então é muito subjetivo e por isso perigoso. O que é objetivo é a palavra do Senhor. É aquilo que ele falou. Então basear em sonhos é perigoso. E a interpretação dele, dos sonhos, pertence a Deus e não a nós. Amém? Vamos continuar. Então o copeiro, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, dizendo-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos. E tendo a videira brotado, suas flores saíram, e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Então peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, em cujas mãos entreguei a taça. Então lhe disse José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te elevará de posição, né? Em algumas versões, literalmente, levantará a tua cabeça e te restaurará ao cargo. Servirá a taça do faraó na mão dele, conforme costumavas fazer quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim a Faraó, e me tira deste cárcere. Ou seja, José não queria estar ali. Ele não queria estar ali, porque, como eu disse, mesmo ele sendo alguém que estava sobre os presos, ele ainda estava preso. Ali ainda era uma prisão. Ele conclui, né, versículo 15, porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nessa prisão. E aí, o padeiro, vendo que a interpretação do sonho para o copeiro foi boa, o que ele fala? Rapaz, pois eu vou contar a minha aqui também para tu interpretar, né? Já que foi bom para ele, vai que é bom para mim também. E aqui é um outro motivo pelo qual é perigoso você basear a sua vida em sonhos. Porque geralmente, ainda mais no dia de hoje, não sei se alguém já falou isso para você, mas para mim já falaram algumas vezes, né? Uma vez, uma pessoa disse que tinha sonhado, eu acho, eu nem me lembro, né? Dizendo assim: rapaz, eu sonhei contigo em cima de uma moto. Eu sei andar de moto, né? Na verdade, o que ele estava querendo dizer é que eu ia comprar uma moto. Até hoje estou esperando esse sonho se realizar. Então, olha só. Geralmente não é isso que as pessoas falam, coisas boas, né? Olha, eu sonhei contigo e que tu vai ser próspero. Eu lembro de um amigo meu que disse que uma pessoa tinha falado para ele que, olha, eu sonhei contigo carregando uma mala, né? Ou seja, queria dizer que ele ia viajar. Isso também nunca aconteceu. Então é muito subjetivo. E aqui o copeiro, ele tá, aliás, o padeiro, ele tá esperando o quê? Que tipo de interpretação do sonho? Né? Só que não é isso que acontece. Vamos ler. Quando o padeiro, versículo 16, o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia delícias de todas as qualidades, feitas pelos padeiros e apreciadas pelo faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José respondeu: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Aqui é a coisa similar ao outro, né? Porque lá o outro, ele viu o quê? 3, né, coisas de uva. Então, 3 dias. 3 cestos, também 3 dias. Mas qual é a diferença? Versículo 19. Dentro de 3 dias, o faraó irá cortar a tua cabeça, te pendurará no madeiro e as aves comerão a tua carne. Essa aqui não foi legal não, né? Era melhor não ter contado aqui. E aí, o que acontece?
Versículo 20. Aconteceu que no terceiro dia de aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus subordinados, e no meio dos subordinados restaurou a posição do copeiro e do padeiro. Restaurou o copeiro-chefe a seu cargo. Este voltou a servir a taça da mão do faraó, mas enforcou o padeiro-chefe, a exemplo do que José lhe havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. E aqui tem uma coisa que a gente precisa perceber. E é uma lição para a gente, tá? Uns vão ser restaurados, outros, no caso, perdoados. Outros serão condenados. Correto? É o que o texto está dizendo, né? O copeiro foi perdoado, foi restaurado, e o padeiro foi condenado, foi enforcado. A pergunta que fica é: por quê? Que o padeiro morreu e o copeiro foi restituído. Não deixa de estar certo. Hã? Fez. A questão é por que ele condenou o padeiro e restituiu o copeiro. Hã? Provavelmente o padeiro também. Ele não é doido de oferecer a Faraó um pão envenenado. E aí? Também. Que ele quis, né? O fato é, o rei, certo? O rei, ele perdoou o copeiro e condenou o padeiro. Vamos tentar olhar um pouco mais de perto o sonho deles, um pouco mais de detalhes, para ver se a gente consegue perceber se o sonho deles diz alguma coisa. Eu quero que você note que o sonho de um era sobre o quê? Do copeiro era sobre o quê? Sim, espalhava azul. Viu que era isso que ele colocava na taça? Vinho. E o outro sonho era sobre o quê? Pão, né? Então a gente tem pão e vinho aí no negócio. Né? Já temos aqui a ceia do Senhor, já dá para fazer a ceia, né? Pão e vinho. Mas eu quero que você perceba a disposição de cada um. Note que o copeiro, ele volta a servir a Faraó, enquanto que o padeiro não serve a Faraó. Quem come? As aves. Isso me fez lembrar quando Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, quando ele diz que eles trocaram a glória do Deus invisível por figuras de homens, quadrúpedes, répteis e aves. E serviram a criatura no lugar do Criador. Aquilo que era devido a Faraó não estava sendo dado a Faraó. Pelo menos não no sonho. O que provavelmente pode nos levar a entender que o copeiro, ele desejava voltar a servir Faraó. Já o padeiro não fazia isso, pelo menos não queria mais fazer. Não era de boa vontade que ele fazia. E mais, o copeiro, ele reconhece o seu erro. Não está aí, vai estar no capítulo 41. Quando ele diz, eu lembrei das minhas faltas. Ele diz isso. A gente vai já ver isso. Então, provavelmente, o copeiro se arrependeu do que fez. O padeiro, não. Como o Faraó descobriu isso? Não sei. Mas os sonhos deles podem nos levar a entender isso.
Eu estava lá com cachos de uva, espremia no copo do rei, e eu mesmo entregava para ele o desejo de voltar a servir. Já no caso do copeiro, vamos ler aqui, ó. Versículo 16. O final do versículo. Eu também sonhei que havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia delícias de todas as qualidades, feitas pelos padeiros e apreciada pelo faraó. Mas quem que comia? As aves. Aquilo que era agradável ao faraó, que era para faraó, não era faraó que estava comendo. Ele não desejava, o coração dele não servia ao Senhor como deveria, ao seu Senhor como deveria. E é por isso que eu comecei falando, quando estava falando sobre isso aqui, que uns serão condenados, outros serão perdoados. É quase impossível para a gente viver aqui nessa terra sem cometer pecados. Mas quando cometemos, o nosso coração não pode parar de desejar servir ao Senhor. O nosso coração precisa continuamente desejar servir ao Senhor, ainda que a gente cometa pecados e falhas. Mas se o nosso coração não se arrepende e não deseja mais servir ao Senhor, e aquilo que é devido ao Senhor nós estamos oferecendo a outras coisas, aí a condenação virá. Você está entendendo? Sim ou não? Uns serão salvos, outros condenados. E isso vai depender muito se o coração daqueles que caem é um coração de fato arrependido e que deseja novamente servir ao seu Senhor. Amém? E aí a gente agora vem para o miserável do faraó. Nós iremos, no último domingo de março, a pregação, né, o personagem é faraó. Não é esse, tá? Mas é o faraó lá que não quer deixar o povo sair do Egito. É o faraó do Moisés. Não é esse faraó aqui. Esse faraó aqui é outro, né? Hã? Isso, provavelmente, viu, Peu? Não é à toa, né, que... Não é à toa que Faraó mandou matar um, né? 41, capítulo 41. Passado 2 anos inteiros, coitado do José, ainda ficou 2 anos lá preso, né? O faraó sonhou que estava em pé ao rio Nilo. Então, subiram do rio Nilo 7 vacas bonitas e gordas e foram pastar no meio dos juncos. Depois delas subiram do rio outras 7 vacas feias e magras que pararam junto às outras vacas à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras devoraram as 7 bonitas e gordas, e o faraó acordou. Depois ele voltou a dormir e tornou a sonhar. 7 espigas cheias e boas brotaram do mesmo pé. Depois delas brotaram 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias, e o faraó acordou. Tinha sido um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. O faraó contou-lhes o sonho, mas não havia quem os interpretasse para ele. Então, há outro sonho, agora de Faraó. É interessante que nesses últimos acontecimentos aqui,
Deus vai cumprir o propósito dele na vida de José, mas quem está sonhando não é José, né? São outras pessoas. E são outras pessoas que não fazem parte do povo de Deus. São ímpios. É o copeiro, é o padeiro e agora Faraó. Deus usa essas pessoas para cumprir o propósito dele na vida de José. Deus usa quem ele quer, quando ele quer, como ele quer, para cumprir o seu propósito. Deus já havia dado o sonho para José, isso lá quando ele ainda estava na casa do pai dele, mas agora, para cumprir, para que o propósito de Deus se cumpra, os sonhos não são mais dados a José. É importante salientar uma coisa aqui, antes da gente entrar nisso. José, quando chega na casa de Potifar, ele vai fazer o quê? Como? Administrar. Correto? Quando ele vai para a prisão, ele vai administrar. Tudo isso é o quê? É estágio. Porque depois de administrar a casa de Potifar e administrar a prisão, agora ele vai ser levado para administrar o quê? O Egito. Ele vai administrar o Egito. E, consequentemente, né? E, consequentemente, ele vai acabar, né, servindo as outras nações. É. Com certeza. Então, assim, eu vou já falar disso aqui mais na frente, mas eu quero que você perceba uma coisa. Como foi que o copeiro e o padeiro ficaram quando eles tiveram o sonho? Isso. Ficaram angustiados. E Faraó? Também. Só que Faraó, ele tem um motivo mais específico para ele ficar angustiado. Mas vamos continuar a leitura aqui. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Versículo 9. Então o copeiro mor, né, o copeiro chefe, falou ao Faraó: lembro-me hoje das minhas faltas. Tá vendo? Ele está fazendo o quê? Reconhecendo que ele errou, né? Eu lembro das minhas faltas. Quando o Faraó estava muito indignado com os seus subordinados e mandou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. E eu e ele tivemos um sonho na mesma noite. Sonhamos, cada um sonho, cada sonho com sua interpretação. Um rapaz hebreu, servo do capitão da guarda, estava ali conosco. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou para nós, cada um conforme o seu sonho. E aconteceu conforme sua interpretação. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou a Faraó. Eu sempre acho muito interessante isso aqui. Porque vamos pensar que José, ele antes do padeiro e do copeiro ter ido para lá, ele só estava preso lá 6 meses. Tá? Não era só isso, tá? Mas vamos pensar que foi 6 meses. Quanto tempo depois passou até Faraó sonhar? 2 anos. Como é que era a aparência de José em 2 anos preso? 2 anos e meio.
No mínimo, tá? Hã? Um mês, né? Quem tem barba grande aí sabe que basta um mês sem fazer a barba para a barba ficar muito grande. É ou não é? 2 anos e meio. Cabelos grandes, barba grande. Como é que tava a roupa? Só que, o que eles fazem com José para poder apresentá-lo ao rei? Dá um tapa no visual, né? Muda o look. Por que às vezes as pessoas elas se apresentam bem, né, diante de pessoas, mas tem dificuldade de se apresentar bem diante do Rei dos Reis? Coloca qualquer roupa, vai de qualquer jeito, não é? José é tirado da prisão e, como disse a Stephanie, um tapa no visual dele. Olha só o versículo 14. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou a Faraó. Ele não se apresenta de qualquer jeito. E aqui eu estou falando de coisas externas. E como nós estamos espiritualmente vestidos para entrar na presença do Senhor? Estamos mulambudos, espiritualmente falando? Barbudos? Sujos? Ou estamos limpos e bem vestidos, com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro? Mas vamos continuar aqui. O faraó está doidinho, coitado. Versículo 15. O faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem interprete. Porém, ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. E aí José vai falar a mesma coisa, praticamente, que ele falou para o copeiro. Versículo 16. José respondeu: isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz ao faraó. E aqui ele começa a descrever como ele estava no sonho. E como é que ele estava no sonho? Versículo 17. Ele estava como, irmãos? Em pé aonde? Em frente ao Nilo. E aí é a grande questão que fez com que o coitado ficasse, sabe, perturbado. O que o Nilo representa para o egípcio? Não. Prosperidade, como se fosse um deus. Ele representa prosperidade, ele representa fertilidade, ele representa tudo aquilo que ele vai constituir ou dar para a vida. Então, a vida vem do rio Nilo. Esse era o pensamento. Só que aí ele está em pé diante do rio Nilo, e aí a primeira coisa que ele vê tá vindo coisa boa aí. As vacas gordas e bonitas. Mas do mesmo rio Nilo tá vindo vacas magras e feias. E não somente isso. Do rio Nilo tá vindo morte. Porque as vacas feias e magras comem as gordas e bonitas. E aí, olha só. E continua feio e magro. Então ele olha para aquele que deveria ser o símbolo da prosperidade e ele está vendo que do mesmo rio está vindo fome e está vindo o quê? Morte. Como é que você acha que esse homem vai ficar? Como é que do meu Deus vai vir fome e morte? O que isso significa? Por isso ele está perturbado. E aí ele conta ele conta o sonho dele, né? Tá aí do versículo 18 até o versículo 24. E aí,
No 25, José vai interpretar o sonho de Faraó. Então vamos lá. Diz o seguinte: o sonho de Faraó é um só. Deus mostrou ao Faraó o que ele há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. Um sonho só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, assim como as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental serão 7 anos de fome. É isto o que eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó o que ele há de fazer. Estão vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois destes virão 7 anos de fome e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá da terra. 2 coisas eu queria que nós prestássemos atenção. A primeira está na resposta lá de José, no versículo 16, quando ele diz que Deus é quem dará a resposta. Ele não está só dando a resposta, né? Ele está mostrando o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. A segunda coisa é a interpretação. Quando Deus revela o que ele irá fazer, ele também dá uma escolha para eles. Porque é o seguinte: Faraó podia acreditar ou não acreditar. Correto? Quem está dando a resposta? Deus. Então, ele podia rejeitar o que Deus está dizendo ou acreditar no que Deus está dizendo. Então, Deus está revelando o que vai fazer. Ele pode rejeitar a palavra de Deus ou crer nela. Você entende o que eu estou querendo dizer? Deus sempre está nos dizendo o que vai fazer, através da sua palavra. E nós podemos crer ou rejeitar. Só que não para por aí. José, ele não só interpreta o sonho de Faraó, mas ele vai aconselhar ao Faraó o que o Faraó deve fazer. Versículo, olha aí comigo, 31. E a fartura na terra não será lembrada por causa da fome porque será muito severa. O sonho veio a Faraó 2 vezes, por isso foi determinado por Deus. E ele, em breve, o fará. O que ele está dizendo é: olha, você teve o mesmo sonho de 2 maneiras, é por isso que foi Deus quem te deu esse sonho. É essa a interpretação que José está dando. 33. Portanto, o que o Faraó encontra agora, que o Faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria, e o ponha sobre a terra do Egito. O Faraó deve fazer assim: nomeia administradores sobre a terra que tomem a 5ª parte dos produtos da terra e do 35. Ajuntem todo o mantimento destes bons anos que virão e estoquem trigo sobre a supervisão do Faraó para mantimento nas cidades e o armazenem. Assim, Assim, o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse conselho que José está dando a Faraó é muito mais do que um conselho. É o quê? Ele está mostrando como eles vão ser salvos. É uma palavra de salvação.
Palavra essa que eles podem acatar ou rejeitar. Acatando, eles vivem. Rejeitando, eles morrem. E é assim com a palavra de Deus. Se cremos e acatamos ela, nós vivemos. Se a rejeitamos, morremos. E aí, o que Faraó vai dizer? Rapaz, onde é que a gente vai achar um homem com essa sabedoria? Se não, José, não é? Só que o Faraó fala uma coisa, só que olha o que o Faraó vai dizer. Versículo 37. Esse conselho foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então Faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? 39. Depois Faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há quem tenha discernimento e sabedoria como tu. O que Faraó está dizendo? Que tudo que José falou, ele falou por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele e a sabedoria de Deus estava nele. Aí ele vai colocar José como governador do Egito. E aí ele vai dizer: olha, só não vai sentar no meu trono, debaixo de mim, né? Ou seja, acima de ti, só eu. Mas mesmo assim, nada no Egito será feito sem o teu consentimento. É isso que Faraó vai fazer com José. Continuamos a leitura aqui. 40, versículo 40. Comandarás a minha casa, e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior do que tu. E o Faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou-o na mão de José, vestiu de traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez subir à segunda carruagem e proclamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o Faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. Versículo 46. José era da idade de 30 anos e se apresentou ao Faraó. Quando se apresentou ao Faraó, no rei do Egito, saiu da presença do Faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra produziu muito, e José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos produzido na terra do Egito. Continuando. E armazenou em cada cidade o mantimento dos campos ao redor. Assim José estocou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que parou de contar, porque já não podia mais contá-lo. Antes que chegasse o ano da fome, nasceram os 2 filhos de José, que a Sete lhe deu, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e da casa de meu pai. Ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha peregrinação. Então acabaram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em toda a terra, porém havia comida em toda a terra do Egito. Pois quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou ao Faraó por comida. Então o Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, fazei o que ele vos disser. De modo que, estando a fome sobre toda a terra, José abriu todos os depósitos e passou a vender aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia
em todas as terras. Então, quem governa o Egito? Vou perguntar de novo. Quem governa o Egito? Vou perguntar mais uma vez. Quem governa o Egito? Vou perguntar de novo. Quem governa o Egito? Deus. Deus governa o Egito por intermédio de José. Não foi isso que o faraó disse? O Espírito de Deus está nele. A sabedoria de Deus está nele. Ele governa o Egito. Então, Deus governa o Egito. Porque Deus governa todos os povos. Deus é o Deus de toda a terra. Ele não é só o Deus do seu povo. Ele é o Deus sobre todos os povos. Deus trouxe salvação para o seu povo e Deus trouxe salvação ao gentio. Porque Ele é o Deus que governa todos os povos. Deus não governa só a terra. Deus governa o universo. No caso aqui, Ele está governando o Egito por intermédio de José. Amém? Quem governa o Egito? É Deus quem governa o Egito. Então, irmãos, o que nós aprendemos hoje? Já está aí aparecendo aí atrás? Hã? Tá? Primeiro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nossa vida não é mais sobre nós mesmos. A nossa vida é sobre cumprir os propósitos do Senhor. 2. Nossa vida não deve ser baseada em sonhos, mas sim nas palavras de Jesus. 3. Existem aqueles que serão perdoados e aqueles que não são perdoados. E a misericórdia do Rei é fundamental. E é por isso que é necessário arrependimento. Sem arrependimento não há misericórdia. 4. Deus diz o que vai acontecer e estabelece a salvação. A questão é se damos ou não ouvidos à sua palavra. A salvação é do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. A salvação vem do Senhor. E a palavra dele é dando ouvidos a ela, crendo nela, que nós seremos salvos. Mas aqueles que a rejeitam serão condenados. E por último, Deus governa sobre todos, não só sobre seu povo, mas governa também sobre os ímpios, pois ele é o Senhor de tudo e de todos. Amém? Rapaz, hoje, graças a Deus, terminei antes das 9. Mas é isso, meus irmãos. Nós iremos dar continuidade na semana que vem, já com a ida dos irmãos de José para o Egito para comprar comida, né? E aí, provavelmente, deixa eu ver aqui, é possível que a gente veja só o capítulo 42, mas ainda vou ver direitinho, né? Senão a gente vê o 42 e o 43. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Tem que fazer uma oração de queima ali naquele computador, porque toda quarta-feira ele não está querendo transmitir. Tem um espírito ali de antitransmissão. Tem que orar ali. Oremos, irmãos. Amado Deus, louvado Senhor e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi falada ao nosso coração nessa noite. Que tudo aquilo, Senhor, que nós aprendemos, que o Senhor não apenas guarde em nosso coração,
mas nos faça lembrar, Senhor, de tudo aquilo que aprendemos hoje. De todos os teus propósitos, de todos os teus ensinamentos. Que a nossa vida não é mais nossa, ela não é mais sobre nós, mas sobre fazer a tua vontade. E que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Deus, em nome de Jesus, nos faz lembrar desses e de todos os outros ensinamentos que nós aprendemos nessa noite. Nos leva em paz para as nossas casas, nos protege no caminho de volta, mas acima de tudo, nos leva daqui, Senhor, cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito Santo, e que a tua palavra continue a trabalhar em nosso coração, nos fazendo refletir sobre tudo aquilo que aprendemos. Continua trabalhando em nosso coração por intermédio da tua palavra e pela ação do teu santo e bendito Espírito em nossas vidas. É isso que eu te peço, que eu oro, que desde já, Senhor, eu te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.